A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu gostaria de falar com vocês de Jeremias, capítulo de número 8. Hoje nós estamos no grupo de leitura e o grupo de leitura hoje tem que ler o capítulo de número 8, 9 e 10 de Jeremias. Então estarei neste momento aqui comentando, fazendo um breve comentário a respeito de Jeremias, capítulo de número 8. Então vamos lá? Desde já que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus maravilhoso, do Pai. Glórias a Deus. Então, Jeremias, capítulo de número 8, ele começa aí, falando que naquele tempo, diz o Senhor. Aí, do versículo de número 1 até o versículo 13, é o próprio Deus falando com o povo. É o próprio Deus falando com o povo. Eu estou com a Bíblia NAA aqui e também com a King James, 1611. E do versículo de número 1 ao versículo de número 13, é o Senhor falando com Jeremias para entregar a mensagem para o povo e o que aconteceria com aquele povo. Vamos ver o que esse povo fez. Olha, no versículo 1 e 2, nós já vemos aí Deus falando, que revirar os ossos de quem havia morrido era uma grande afronta, né? Então aqui no versículo 1 e 2, olha só o que está escrito. Naquele tempo, diz o Senhor, eles irão trazer para fora da sua sepultura os ossos dos reis de Judá e os ossos de seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E eles se espalharão perante o sol e a lua e todo o exército, ou seja, o povo está perdido, não está sabendo o que faz. E um povo perdido significa que estão longe da presença de Deus. Essa é a verdade. Porque no versículo 4, nós vamos ver que Judá ele rejeita a Torá de Deus. Eles rejeitam os princípios divinos, rejeitam os mandamentos de Deus. Com isso, a maldade brota nos corações. Então nós vamos ler desde os primórdios lá, que Deus ele relata ali, quando aquele povo está escravo e está saindo do deserto, o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Então quando a pessoa ela não se interessa pelas coisas de Deus, né, eu já falei isso no nosso canal, quando a gente tem oportunidade para falar do tema, nós falamos na igreja também, que quando a pessoa ela não se interessa em conhecer a Deus, de prosseguir em conhecê-lo, Deus, o próprio Deus, o permite que essa pessoa seja entregue a um sentimento perverso. E quando isso acontece, a maldade predomina naquela sociedade, naquela nação e naquele coração. Então é isso que aconteceu. Já no versículo de número 6, nós vamos ver que Deus ele para ouvir o povo. Por que ele para ouvir o povo? Para ver, para ouvir se há algum arrependimento. Só que nada acontece. O povo não se arrepende da sua maldade, o povo não se arrepende das coisas que tem feito. E aí Deus dá sequência. Ou seja, toda ação tem uma reação, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. No versículo 8, uma parte do povo usa a palavra, só que usa a palavra de uma forma distorcida, para satisfazer os seus desejos. Aí também há um grande perigo e vai haver consequências. Alguns se dizem sábios, mas rejeitam a palavra. Mais uma vez, usa a palavra de Deus para benefício próprio. No versículo 11, nós já vamos ver que eles proferem ali uma cura superficial. Eles falam assim, a respeito da ferida do povo, né? Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, Deus diz para eles, dizendo, paz, paz, aonde não há paz. Fala que aquilo é correto, mas na verdade não é. Mais uma vez, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo. No versículo 12 nós vamos ver, cometerão abominação e idolatria, ocupando o lugar de Deus. O que isso significa? E nós sabemos que idolatria é um dos maus, é uma das características ali que fez com que o povo não herdasse a terra prometida. Ficaram vagando ali durante 40 anos no deserto.
E a idolatria foi uma das causas que fez com que o povo não recebesse aquela promessa de Deus. Vou voltar aqui no versículo de número 6, que eu achei muito interessante, só para nós fazermos menção de algo. Olha, eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-te de sua perversidade, dizendo, o que eu tenho feito? Isso quer dizer assim, ó, deixa eu olhar para dentro de mim. Quando diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me, significa que algo do mundo tem que morrer na nossa vida. E aí eu olho para dentro de mim e tenho que fazer essa pergunta, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? E todos nós precisamos, irmãos. Já viu quando você toma uma atitude precipitada, sem pensar, ou irritado, ou irritada, e aí você profere algo e logo depois você vai refletir e se arrepende daquilo? Então, o que eu preciso dentro de mim? O que eu preciso mudar para que eu venha aparecer cada vez mais com Cristo, para que eu me torne uma cópia de Jesus? Então, o que eu tenho feito? Deus fez uma pergunta. Cada um atenta para o seu rumo, ou seja, é objetivo próprio, interesse próprio, e não está nem aí com ninguém. Como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Então a gente vai cavando o nosso próprio buraco quando a gente não se atenta para isso. E tudo isso está acontecendo porque o povo não se arrependeu dos seus maus feitos, dos seus pecados, da sua procedência ruim. Nota-se também que o apóstolo Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal ele está sempre diante de mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e olhar para dentro de nós, o que eu preciso melhorar. Nós sabemos que não é fácil, mas é um exercício diário que vai fazendo com que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. É fácil? Não é, mas nós podemos lutar para melhorar e para a glória de Deus. Já no versículo 13 nós vamos ver, olha, Deus não encontra um bom fruto na videira e nem na figueira. Ele não encontra. Vamos ler então o versículo de número 13, só para a gente entender aqui, ó. Versículo de número 13. Eu certamente os consumirei, diz o Senhor. Não haverá uvas na vinha, nem figos na figueira, e a folha irá murchar, e o que eu lhes dei deixarão de existir por causa deles, por causa de seus feitos, por falta de arrependimento. Isso envolve perdão, em pedir perdão e liberar perdão também. Então nós vamos ver aqui, ó, que nós temos que estar enraizados, nós somos enxertados na videira. Quem que é a videira? É Jesus Cristo. Nós somos os ramos. Então nós temos que estar ligados em Jesus para que nós possamos dar frutos. Se isso não acontece, essa árvore vai secar e nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, por que isso acontece? Por causa da independência. E essa independência, esse grito de independência já foi dado ali no Jardim do Éden, lá no princípio. Independência e morte, ali no caso. Porque a independência, ela traz morte. Quando fala a respeito de independência, significa que eu sou autossuficiente. E na verdade nós não somos. Nós não temos nada e não podemos oferecer nada para Deus. A não ser a partir do momento que Ele está em nós, nós conseguimos adorá-lo. Nós conseguimos glorificar o nome dEle. E a partir de então, com toda a nossa essência, com os nossos atos, se arrependendo dos nossos pecados. Então esse grito de independência foi dado ali no Jardim do Éden. Independência significa morte, porque eu dependo totalmente de Deus. E você também. Ali no Sermão do Monte, começa falando a respeito das bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança ali é o pobre de espírito. O pobre de espírito, ele entende isso, que ele não tem nada para oferecer, ele não está falando de dinheiro ou de situação financeira e nem de status. Significa que eu sou totalmente dependente de Deus. Senhor, eu sou pobre de espírito, eu dependo do Senhor, para que o Senhor habite em mim, e aí sim eu possa ser alguma coisa para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do Pai. Consequência, quando não tem fruto, Deus não encontrou fruto na videira e muito menos na figueira. Consequência, eles seriam colhidos
pela Babilônia. Ou seja, essa planta, essa árvore iria morrer e eles seriam colhidos pela Babilônia, seriam levados a cativeiro. Então nós vemos aí que já no versículo de número 13, né, que eu leio aqui, eu certamente os consumirei, diz o Senhor, não haverá uvas na vinha, nem figos na figueira. No versículo 14, aí aqui Jeremias vai falar, porque nós nos sentamos imóveis, reuni-vos, entremos nas cidades protegidas e estejamos ali em silêncio, pois o Senhor nosso Deus nos emudeceu e nos deu água de fel para beber, porque nós pecamos contra o Senhor. Jeremias está dizendo. Nós procuramos paz, porém não chegou bem algum, e o tempo da cura, e eis que nos sobreveio a aflição. Então aqui Jeremias entendia que o povo estava sofrendo por causa de seus atos. Já no versículo 17, porque eis que eu enviarei entre vós serpentes e cocatrices, contra os quais não haverá encantamento e elas vos morderão. Aqui é Deus dizendo a respeito da consequência. E aí Jeremias, ele chora pelo seu povo. Ele entende a calamidade que o povo vai passar, que o povo está sofrendo, e ele diz, no tempo em que eu me confortaria contra a tristeza, meu coração desfalece em mim. Eis a voz do choro da filha de meu povo por causa daqueles que habitam em uma região distante. Não está o Senhor em Sião? Ele pergunta. Não está o rei dentro dela? Ele faz uma pergunta e aí Deus responde, porque eles me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas e com estranhas vaidades. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. É aquilo que toma o seu tempo, quando aquele seu tempo deveria estar honrando a Deus, se aproximando de Deus, conhecendo mais a Deus, fazendo um devocional diário, fazendo uma leitura bíblica diária, e você não está fazendo isso. Você está fazendo coisas aleatórias, o entretenimento vai tomando conta, vai nos envolvendo, quando vê o tempo já passou e eu não consigo mais meditar na palavra de Deus, eu não consigo orar, eu não consigo me aproximar de Deus. Isso faz com que vai havendo um distanciamento entre Deus e nós, e não porque Ele quer, é porque nós vamos nos afastando de Deus. Então não deixe isso acontecer com você. Hoje você tem um tempo oportuno para procurar mais de Deus. Separa um tempo para você meditar na palavra de Deus, separe um tempo para você orar e apresentar a Deus quais são as suas falhas, no que você precisa melhorar. Peça ajuda para Ele e Ele vai te conceder com toda certeza e você vai ficar mais forte para a glória de Deus. Consequentemente, essas coisas não sobrevirão sobre a tua vida e você viverá bem. É isso que Deus quer para mim e para você. Vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe e até a próxima.